O escudo do Capitão América é talvez o objeto mais icônico dos filmes da Marvel e, obviamente, também dos quadrinhos. Mas você já se perguntou por que o escudo tem um formato redondo? É isso que eu vou responder depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar um pouco sobre o Capitão América, ou melhor, sobre talvez o objeto que mais define esse personagem, que é o escudo dele, né? Mas antes, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Além das curiosidades sobre super-heróis, eu também faço vídeos sobre análises como o da série do Loki e vídeos sobre produção de quadrinhos para quem quer aprender a fazer HQs. Bom, quando a gente fala da história do escudo do Capitão América, a gente tem que especificar se estamos falando do histórico de publicação ou se estamos falando da cronologia dentro das próprias histórias, né? No caso desse vídeo, eu vou falar sobre o histórico de publicação, esse que vai ser o foco, tá? Eu sei que isso é óbvio para alguns leitores mais antigos, mas muitos leitores mais novos ou que acompanham o personagem só pelos filmes talvez não saibam que o Capitão América, na verdade, não é uma criação do Stan Lee, né? Ele foi criado pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. E para quem reclama que hoje em dia tem política demais nos quadrinhos, eu tenho uma má notícia para você. O Capitão América, segundo o próprio Joe Simon, foi uma criação 100% motivada politicamente. Caso o fato dele usar um uniforme que é literalmente a bandeira dos Estados Unidos não fosse óbvio o suficiente. Naquela época, e a gente está falando aí por volta de 1940, o mundo já estava, né, tinha recém começado a se envolver na Segunda Guerra Mundial. E o Joe Simon estava putaço com as ações dos nazistas durante essa guerra e acabou criando o personagem para extravasar, né, esse sentimento dele com relação aos nazistas. Isso aconteceu ainda antes do incidente em Pearl Harbor, que foi o que, oficialmente pelo menos, motivou os Estados Unidos a entrar na guerra. Então, basicamente, o Capitão América surgiu um pouco antes, né? Um pouquinho antes, os Estados Unidos ainda nem tinham entrado na guerra quando foi lançado esse personagem que era um super-herói americano que batia no Hitler. O Joe Simon ele pensou assim, num primeiro momento, em chamar o personagem dele de Super American ou Super Americana, né? Mas ele achou que já tinha muito personagem que tinha esse prefixo super e aí acabou ficando com um Capitão América, ou Captain America, né, em inglês, que ele achou que soava bem, né? Soava bem redondinho, assim. Capitão América, ele surgiu pela primeira vez na sua própria revista, né? Captain America Comics número 1. E apesar de ela ter a data de março de 1941, que é quando a gente oficialmente comemora o aniversário de publicação do Capitão América, a revista ela já estava à venda desde dezembro de 1940. Eu sei que parece meio esquisito, mas naquela época era até bem normal isso, tá? Até hoje existem meio que duas datas oficiais diferentes para a publicação do lançamento de Action Comics número 1, que é a revista onde estreou o Superman, por esse exato motivo, porque a data de capa, né, que eles chamavam de cover date, era uma mas a revista já estava à venda um pouco antes. A edição de estreia do Capitão América, né, aquela que tem a capa clássica do Capitão América batendo, né, dando um soco no Hitler, já trazia ele com o uniforme clássico, a estreia do Buck, né, que ficaria só com o nome Buck mesmo, sem um codinome oficial, e o seu escudo característico. Mas não era o escudo que a gente conhece hoje, no formato redondo e que se tornou icônico nos filmes da Marvel. O primeiro escudo do Capitão América tinha um formato que a gente chama de heráldico, né, que é um dos formatos usados antigamente pelos escudos de verdade dos cavaleiros europeus e depois foram incorporados aos brasões de certos grupos, organizações e famílias nobres como um símbolo
específico, né? O símbolo do Superman também, ou que esse formato de diamante também, às vezes pode ser chamado de escudo, né? Mas já na segunda edição da revista do Capitão América, ele aparecia como quem não quer nada, já com o escudo redondo, diferente, totalmente diferente na verdade, daquele que ele apareceu na primeira edição. Só que a história, ela simplesmente não dá nenhuma explicação. Na primeira edição ele tá com esse escudo triangular heráldico e na segunda edição ele já tá com o escudo redondo e como se sempre tivesse sido esse mesmo escudo e fica por isso mesmo. E naquela época era assim, não existia muita exigência ou muita preocupação com continuidade em relação a esse tipo de coisa, especialmente nas primeiras edições das revistas, que normalmente eram edições de teste, quase como episódios piloto de séries de TV. Mas por que a Marvel resolveu fazer essa mudança? Bom, uma coisa que eu posso dizer é que não foi apenas por uma questão estética. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que o Capitão América não foi o primeiro super-herói patriótico, digamos assim, né? Esses cujo uniforme tinha a temática da bandeira americana. Existiram vários outros personagens do tipo, e o primeiro deles foi um personagem chamado Shield, ou Escudo, criado pela editora MLJ, que mais tarde iria se tornar a editora que hoje todo mundo conhece como Archie Comics. Caso queiram saber, só por curiosidade, outros personagens patrióticos surgidos naquela época foram o Tio Sam, Minuteman, Captain Battle, Liberty Bell e Star Spangled Kid, que aqui a gente ficou conhecendo ele como Sideral. Todos eles surgiram entre 1940 e 1942. Mas voltando ao escudo, apesar do nome, ele não tinha um escudo como arma, como o Capitão América tinha, né? Mas o uniforme dele exibia bem grandão no peito o símbolo de um escudo heráldico bem parecido com o escudo que foi criado para o Capitão América na primeira edição da HQ dele. E essa semelhança incomodou bastante a MLJ, principalmente porque o Capitão América ele ficou rapidamente muito popular. O escudo ele era o personagem mais popular da MLJ, mas quando o Capitão América surgiu, ele explodiu em popularidade e acabou de uma certa maneira colocando o escudo à sombra dele, né? Tanto que a MLJ começou a vender depois suas histórias como o único e verdadeiro escudo, o escudo original, para tentar sair da sombra da popularidade do Capitão América. Enfim, a MLJ ela ficou bolada e começou a reclamar com a Timely, que publicava o Capitão América na época, né? Só para lembrar que a Marvel surgiu só lá nos anos 60. Eu falei um pouco sobre a história da Marvel no vídeo sobre o primeiro personagem da Marvel que foi criado, né? E que ainda continua sendo publicado. Eu vou deixar o vídeo aqui no izinho, se vocês ainda não assistiram e tiver interesse em assistir. A Timely, para evitar o bom e velho processinho, achou que não valia a briga, né? E resolveu trocar o formato do escudo. Simples assim. Eu não achei nenhuma explicação oficial do porquê de escolher o formato circular ao invés de qualquer outro formato. Mas se eu fosse dar um palpite, tá? Minha suposição seria que eles fizeram isso para provavelmente fugir ao máximo de comparações com o personagem escudo, né? Se o formato fosse losango, fosse triangular, poderia também ser motivo de incômodo para MLJ, então provavelmente eles fizeram para ter um formato totalmente diferente e possivelmente também pela questão estética, afinal de contas um escudo quadrado, por exemplo, não seria tão legal em termos de design quanto o circular. A explicação para essa mudança de formato do escudo dentro da história, né, dentro da narrativa, não foi uma preocupação no começo, assim, e por um bom tempo, tá? Foi só lá nos anos 80 que a Marvel revelou, né, resolveu explicar e revelou que o escudo circular foi um presente do presidente Roosevelt e que o primeiro escudo acabou sendo aposentado quando o Steve Rogers ganhou esse escudo circular de presente e aí passou
a usar, né? Depois disso, a história do escudo ainda teria algumas revisões, tá? Foi só mais recentemente, assim, por recentemente, quer dizer, nos últimos 20 anos, é que ele foi associado ao Vibranium e à Wakanda, né? Lá por 2001, foi revelado que o escudo circular foi construído a partir do Vibranium que o rei T'Chaka, né, de Wakanda, deu de presente para Steve Rogers quando eles se conheceram e ficaram amigos lá nos anos 40. Depois, em 2010, se não me engano, teve também uma revisão dessa história aí, que mudou um pouco, e aí o escudo passou a ser baseado num escudo de vibrânio que o Capitão América usou lá de Wakanda, quando Wakanda ajudou a enfrentar os nazistas. Então existem vários retcons, várias pequenas mudanças e revisões nessa história do escudo dentro da narrativa do universo Marvel, né? E o Capitão América também teve outros escudos, né? Ele teve um segundo escudo triangular, também dado pelo presidente Roosevelt, e até um escudo feito de energia fotônica. O que quer que isso signifique? Ciência das histórias e quadrinhos, basicamente. Bom, por hoje era isso. Basicamente, o Capitão América trocou de escudo para evitar um processinho. Tem alguma outra curiosidade que vocês querem saber sobre quaisquer personagens que sejam? Até não precisa ser necessariamente super-heróis. Coloquem aí nos comentários que eu anoto e se eu conseguir, né, pesquisar e achar respostas, eu faço um vídeo sobre, certo? Até a próxima! O Capitão América ele surgiu pela primeira vez numa revista própria, né? Capitão América. O Capitão América ele surgiu pela primeira vez na sua revista própria, né? O Captain America. Por que eu insisti em usar o termo em inglês? Mas vamos lá.